ela recebendo Cristo Jesus como Senhor da vida. Amém? Nós temos o nosso trabalho batista em Minas Gerais desde 1889. Muito obrigado, meu irmão. Em 1889, iniciou-se o trabalho batista em Minas Gerais, na igreja, com a organização da primeira igreja batista em Juiz de Fora. Então, começou-se o trabalho batista mineiro em Juiz de Fora, em 1889, em fevereiro de 1889. E nós agradecemos porque hoje temos 133 anos de história batista aqui em Minas. Temos 133 anos de história em que os batistas mineiros estão fazendo Jesus conhecido neste estado. E é nossa missão estender esta voz, sermos parte deste eco que declara Jesus como Salvador. Amém? Parece, irmãos, que o nosso estado já está saturado de ouvir a mensagem do Evangelho. Parece que não há mais ninguém que falte escutar a mensagem da salvação. Mas estamos redondamente enganados se assim pensarmos. Porque há muitos corações, há muitas vidas que desconhecem a salvação que há em Cristo. Entre as 10 cidades menos evangelizadas do nosso Brasil, uma delas é de Minas Gerais. Uma dessas 10 cidades menos evangelizadas de todo o Brasil é mineira. Então nós precisamos sim fazer força para buscar estas vidas, ensinando-as a palavra, manifestando a voz de Cristo. A igreja nasceu no fogo do Espírito Santo e ela não pode extinguir-se desta presença gloriosa, porque é o Espírito Santo que convencerá o homem, é o Espírito Santo que fará a obra, é o Espírito Santo que moverá a minha e a sua vida como missionários neste lugar. Quando nós falamos em missões estaduais, estamos falando na nossa missão, porque talvez quando falamos em missões mundiais, eu e você não tenhamos condições de sair da nossa terra para estar lá em outros lugares, em outras terras, falando do amor de Deus. Mas quando falamos em missões estaduais, nós olhamos para dentro da nossa casa, nós olhamos para os nossos vizinhos, nós olhamos para o nosso bairro, nós olhamos para a nossa cidade e para o nosso estado. Então precisamos desenvolver uma mentalidade como o nosso presidente, o pastor Samuel, declarou. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade missionária e permitir que o Espírito Santo, ele nosso coração de uma forma gloriosa e manifeste através de nós a proclamação desta palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque na verdade não existirá, escuta, não existirá realidade na nossa vida cristã se as nossas palavras, se a nossa manifestação de fé, ela não se transformar em atitude para com o perdido. Se nós não transformarmos aquilo que chamamos de fé em Cristo em ações que tragam outros para a presença do Senhor, então não estamos com fé, não temos fé real. E não é o pastor julgando a fé do outro, não. Mas é o próprio Deus nos ensinando isso, quando lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 26, ele vai dizer-nos assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então, quando somos chamados a falar a toda a gente, Deus está dizendo: olha, materialize a sua fé em atitude. Faça da sua fé algo genuíno que possa ser visto. Pregue a palavra, fale a toda a gente. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. A nossa divisa, né, o nosso versículo, Atos 18, 9, que é a divisa da campanha de missões estaduais.
Convido você a se colocar em pé. A irmã Thaís, depois, se quiser falar sobre a campanha, as estratégias hoje, durante esses dias, fique à vontade para trazer a todos nós o incentivo necessário. Vamos lá, Atos 18, 9. Diz-nos assim, já lemos e vamos ler novamente para podermos mentalizar esta palavra. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Vamos juntos? E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Deus poderoso, eu te peço que o Senhor cumpra esta palavra em nós. Eu te peço que o Senhor nos dê boca de eruditos, uma mente voltada tão somente para a vontade do Senhor, um coração quebrantado. Ajude-nos, Pai, a cumprir o propósito de nossa vida como igreja neste lugar, a falarmos a toda a gente da Tua glória e do Teu amor. Do Teu amor, ó Deus, que um dia fez com que Jesus Cristo, Seu Filho, viesse a este lugar, andasse como um de nós, vivesse como um de nós, sem pecado, porém, e morresse, Pai, por nós, dando-nos a grande oportunidade de liberdade dos pecados. Nós te glorificamos, Pai, e te pedimos, faça-se em nós, assim como Maria, Senhor, quando recebe aquela grande honra de ser a mãe do menino que viria na pessoa de Cristo. Deus, ela diz, faça-se em mim segundo a tua vontade. Deus, que nós possamos também dizer como igreja ao Senhor: Senhor, faça-se em nós segundo a tua vontade, cumpra-se em nós o teu querer, haja em nós, ó Pai, segundo aquilo que é mistério aos teus olhos. No nome de Jesus, eu quero rogar a Deus pela Igreja Batista do Alegre, por todos os irmãos que aqui estão, por todos os irmãos que estão ausentes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão impossibilitados, aqueles que estão talvez desanimados, mas eu quero te pedir, Deus, alcança cada um nesta hora, ministra a tua bênção sobre cada um nesta hora, conclama esse povo pelo teu Espírito Santo, Pai, a marchar, porque o mar se abrirá e nós passaremos a pés secos para a glória do Senhor e alcançaremos o outro lado, e como Miriam nós poderemos comemorar. Aleluia. Nos abençoe, Senhor, nesta campanha de missões estaduais, não somente a Igreja Batista do Alegre, mas todas as igrejas, Pai, do nosso estado, possa conclamar o povo, a igreja do Senhor neste lugar, a falar e não se calar, a propor a Deus no coração de ser um missionário no lugar em que estão. Nós te glorificamos e te bendizemos em Cristo e tomamos posse das tuas bênçãos, hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Nós temos aqui, nesta palavra de Deus para Paulo, toma posse. Nós temos nessa palavra de Deus para Paulo, 3 práticas que o Senhor, Ele espera de nós para que cumpramos esse ideal de falar a toda a gente. É nossa missão. Quando a grande comissão, e a gente sempre relembra aos irmãos a grande comissão, quando Jesus, Ele comissiona a sua igreja, os seus discípulos, a sua igreja, você, irmão, você, irmã, quando Jesus, Ele anuncia a você a sua missão, dizendo, olha, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus, Ele comissiona-nos, Ele está nos falando, olha, você tem a missão de falar a toda a gente, entre outras coisas. Mas uma delas é essa, falar a toda a gente.
E Deus, Ele falou exatamente com Paulo, e Ele fala hoje ao nosso coração: não temas, fale, mas não te cales. Escuta, nós temos aqui nesta palavra de Deus 3 práticas que nós precisamos tomar para a nossa vida, se nós queremos cumprir o ideal divino como igreja que somos. E a primeira prática que temos aqui é a coragem. O Senhor Deus, Ele diz a Paulo: Paulo, não temas, ou seja, seja corajoso. Assim como Deus, o próprio Deus disse a Josué: não temas, ser forte, muito corajoso. Assim como Deus, Ele passando a liderança do povo para Josué, Ele ordena a Josué que seja corajoso. Ele também, passando a missão de proclamação do Evangelho a Paulo e a todos nós, Ele declara: não temas. Exatamente porque o medo, ele paralisa a obra do Senhor. O medo, ele paralisa a nossa vida. O medo, ele impede-nos de realizar o ideal de Deus para nós. Precisamos ser corajosos. Precisamos ser corajosos para enfrentar os bloqueios pessoais, que muitas vezes querem nos impedir de transformar a nossa comunidade, de transformar a nossa sociedade, de lutar contra todas as barreiras que há para que o nome do Senhor seja proclamado. Quantas barreiras sociais, quantas barreiras hoje há no coração, internalizadas no coração das pessoas, quantas barreiras culturais, quantas barreiras religiosas, impedindo que pessoas conheçam de fato a realidade da palavra e o Senhor da palavra. Mas você está sendo levantado pelo Senhor para corajosamente falar. Então Deus te diz nesta manhã: você precisa ter coragem. Não temas. Porque sem coragem, o jovem nunca falará lá na faculdade do amor de Jesus. O jovem nunca falará lá na escola que ele é um servo de Deus. Sem coragem, o seu vizinho talvez nunca saberá que a alma dele está fadada a um lugar tão terrível como o inferno. Sem coragem, talvez até alguns dos nossos familiares ficarão em advertência e irão talvez perderem-se, porque não foram advertidos e não foram conscientizados acerca da responsabilidade pessoal que é a salvação, como o profeta vai dizer, acerca da nossa responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá, nos diz a palavra do profeta maior. Mas olhamos para esta palavra nesta manhã, e a prática da coragem precisa ser uma verdade na nossa vida. O medo, ele se disfarça de várias formas. O medo que quer impedir-te de proclamar a palavra, ele se disfarça de muitas formas. Ele muitas vezes se veste de incapacidade, ou seja, na sua visão da sua própria incapacidade de cumprir a missão de Deus. Talvez você olhe para você mesmo e diz: eu não tenho capacidade de falar, eu não tenho capacidade de ir. Eu quero que você pense um pouquinho e não permita que o medo ele impeça você de ser aquele a quem Deus te deu oportunidade de nascer para ser. Moisés, ele imbuído de medo, cheio de medo no seu coração, ele dizia vigorosamente para Deus: Senhor, eu não sou esse homem, chama outro. Quando Deus o convoca a ir lá no Egito para falar com Faraó, eu não tenho condição, eu não sei falar, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Moisés estava empenhando toda a sua vontade, toda a sua força para convencer Deus que Deus estava errado, que Deus estava errado em chamá-lo. Não, o Senhor errou. Mas Deus não chamou Moisés por um erro.
Deus não errou quando chamou Moisés e Deus não errou quando nos chamou. Deus não errou quando nos convocou como igreja dele para essa missão, quando ele colocou na minha e na sua mão a ordem para pregar o evangelho, para ir e fazer discípulos. Ele não errou. Nós é que erramos quando, cheio de medos, nós olhamos para nós e nos sentimos pequenos demais para a obra. Pode até ser que somos pequenos demais para a obra, mas nós temos um Deus grande demais para nos capacitar. Amém ou não? Mas eu fico pensando, irmãos, que nós não podemos permitir que o medo, então, nos torne incapazes de cumprir o ideal de Deus para nós. Não permita que isso aconteça, porque muitas vezes o medo também, ele se disfarça de timidez, ele se veste de timidez, e nós ficamos assim, olha, eu sou muito tímido, aí eu não vou porque eu fico vermelho, eu não vou porque eu fico sem saber o que falar. Olha, vença estas questões, e não se permita ser dominado, porque a Bíblia nos diz que onde está o Espírito Santo do Senhor, ali há liberdade. Amém? E quando nós entendemos que onde está o Espírito de Deus, a liberdade, você terá total liberdade do medo, total liberdade da sua incapacidade, total liberdade da sua timidez para falar do Senhor. Porque a timidez que impede o homem de realizar a vontade de Deus, a timidez que impede o homem de se posicionar diante de Deus, é uma timidez que leva o homem ao inferno. Porque a Bíblia nos diz lá em Apocalipse, se você conhece o texto, pastor não precisa ficar lembrando, mas lá em Apocalipse a palavra vai dizer assim, mas quanto aos tímidos, começa por eles. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e vai falando a lista, e ele vai dizer, e a todos os mentirosos, a sua parte é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós precisamos deixar essa timidez, que o medo quer penetrar no nosso coração. Não dê a ela nenhuma voz na sua vida. Amém? Mas que a sua voz seja para proclamar o nome do Senhor. Missões estaduais, neste mês, nos convoca a sermos ousados, a sermos corajosos, para falar. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 15, na versão King James, a Bíblia vai dizer-nos assim, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vierem a se opor a vós. O Senhor declara que Ele colocará em nossa boca a palavra que os contradizentes não terão poder para desfazer. Porque a verdade ela pode não ser aceita, ela não pode não ser recebida, mas ela não deixa de ser verdade. Por mais que haja contradição, ninguém muda a verdade, porque ela por si só é absoluta. Verdade é verdade, e ela não passa a ser mentira porque alguém não crê nela, mas ela continuará sendo verdade. Por isso o Senhor diz, olha, eu vou colocar na tua boca palavras que serão incontestáveis. E o Senhor ainda vai dizer, lá em Lucas 12:12, escuta, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Esta mensagem, esta palavra, ela alcançou aquele povo naquele momento. Ela alcança-nos até hoje e ela alcança a todos. Ela não é para um grupo específico de crentes, mas ela abrange-se a todos os salvos. Basta nós, qual é a nossa missão? Para sermos de fato aqueles que vão proclamar e receber essa palavra de Jesus, essa palavra e esse ensinamento do Espírito Santo. Olha, escuta, qual é a sua parte nessa questão? A sua parte é você estudar a palavra, porque você nunca poderá ensinar uma coisa que você não estuda, que você não conhece. Então, estude a palavra de Deus. E segundo, se coloque disponível ao Espírito Santo para que Ele te use. Se você fizer estas duas coisas,
Estas palavras, essa promessa será a sua vida. E a sua boca será boca de profeta no lugar onde você está. E a palavra que sair da sua boca será a palavra de Deus e a vontade de Deus para se estabelecer na vida daquele a quem você proferir e na vida daquelas pessoas que ouvirem a palavra. Amém? Escuta, ainda falando no medo, escuta só. Quando nessa prática Deus diz assim, olha, não temas. O medo tem paralisado a obra de Deus e o crescimento da igreja. Porque talvez seja esse temor satânico, porque isso não é de Deus, tá? Quando Deus fala assim, olha, não temas, Ele está falando assim, olha, esse medo que te impede de falar, não pode ser algo que você dê vazão. Precisa ser algo que você deixe para trás, como as outras coisas que passaram. Quando você recebeu a Cristo. Então você não pode ter esse medo, porque esse medo, ele impede de que você proclame a glória de Deus. Ele impede que a sua vida deixe de realizar a essência do que significa ser igreja. Os irmãos estão cansados de saber a palavra igreja no grego, eclésia, significa chamados para fora. A gente sabe disso. Mas escuta, chamados para fora, o medo, ele impede que a igreja saia das quatro paredes e vá lá fora buscar o perdido. O medo faz com que nós fiquemos dentro das quatro paredes, apenas esperando que os perdidos, por si mesmos, tomem a atitude de vir e tomar assento nos bancos dessa casa. E receber por si mesmo a palavra, e receber o Deus da palavra. Nós estamos errados. Nós estamos errados. E é por isso que esses bancos têm continuado vazios. Porque não estamos fazendo a nossa parte. Talvez por medo. Talvez o medo de convidar. Talvez achamos que convite é só para aquele dia em que vai ter um grupo de fora, um pastor de fora. A palavra todo dia vem de Deus. Os louvores todos os dias são para Deus. E se eu não entender isso, então não entendo nada da palavra. Então não entendo nada do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, irmãos. E essa é a nossa hora. Segunda prática que Deus fala com Paulo e fala conosco é a prática da proclamação. Então precisamos praticar a coragem. E precisamos praticar a proclamação. Fale a toda a gente, proclame a toda a gente. Olha, o Senhor disse em visão a Paulo, não temas, mas fala. Não temas, mas fala. Ou seja, não aceite a mordaça que o diabo coloca na sua boca. Escuta, presta atenção, não aceite a mordaça que o diabo coloca na tua boca. A pessoa está falando da crise, a pessoa está falando do tempo, a pessoa está falando coisas, e você tem a oportunidade de falar assim, não, Jesus, mas a palavra não sai da sua boca. Mas o Senhor te diz nessa manhã, fale e não te cales, fale e não te cales, fala. Pedro e João, diante do Sinédrio, falando com ousadia, e naquele dia, a palavra de Deus diz que o número de convertidos chegou a 5.000 homens. 5.000. E Pedro e João estavam falando ousadamente da palavra do Senhor, mas eles foram coagidos a se calarem. Olha, escuta a palavra, Atos capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim, e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles foram arguidos a não falarem e a não ensinarem de Jesus. Mas no verso 20, você conhece o texto, Pedro e João, de uma forma muito contundente, eles vão declarar, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar, mas eles não podem por quê? A autoridade somos nós, aqueles homens que estavam ali. Não podem por quê? Não podem porque há uma autoridade maior do que o medo, há uma autoridade maior do que a timidez, há uma autoridade maior do que qualquer
prática religiosa, a autoridade do Deus vivo que nos comissionou para falar e não podemos calar. Nós precisamos falar a esse mundo que está indiferente ao Evangelho de Cristo. E você sabe disso porque você fala para muita gente e tem gente que não está nem aí. Infelizmente, muitos que estão frequentando a igreja também não estão nem aí. Jesus, ele lembra lá, quando ele entra em Jerusalém, quando ele é aclamado pelo povo como rei, lembra lá, ele vem montado num jumentinho, e as pessoas estão, cortando galhos e colocando na rua para ele passar, estendendo sua capa e aquela coisa toda, aquela festa gloriosa. Jesus está sendo aclamado rei, e o texto da palavra vai nos dizer que o povo louvava, os discípulos glorificavam a Deus em alta voz, e cantavam louvores. Está escrito lá. Mas também está escrito o seguinte, que alguns dos fariseus que estavam no meio daquela multidão, daquela população ali, que clamava, que louvava, que estava em festa, recebendo Jesus como rei, eles chegaram para Jesus e disseram a Jesus, olha o que o texto diz, Lucas 19:40, e respondendo eles, lhes disse, digo-vos, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Alguns dos fariseus chegam perto de Jesus, mestre, repreende esse povo, eles estão conclamando o Senhor rei, eles estão glorificando a Deus por sua vida, repreende esse povo. E Jesus vai dizer contundentemente a eles e a nós, olha, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E Deus diz para mim e para você nessa manhã, se eu e você, nós nos calarmos, se eu e você deixarmos de cantar louvores e glorificar em alta voz o nome do Senhor, as próprias pedras clamarão, porque nem mesmo a natureza calará a sua voz, se aqueles que têm voz se calarem. Escuta isso, Deus te deu voz para você falar, então fale, porque nós vimos o cumprimento dessa palavra aqui, ou não vimos? Vimos, as pedras clamaram. Vamos lembrar, no momento em que Jesus está na cruz, e Ele faz todo aquele sacrifício por nós, quando no último momento, Ele pede ao Pai perdão, e Ele então entrega o seu Espírito ao Pai, dizendo, está consumado. E Ele entrega o seu Espírito ao Pai, e Ele morre. O texto bíblico nos diz que o sol escondeu a sua luz, houve trevas na terra. Olha a natureza falando, ela não tem voz, mas ela fala. Houve trevas, a terra tremeu, mas olha só que maravilhoso, a palavra se cumprindo. A Bíblia vai dizer que as rochas se fenderam, pedras se fenderam. As pedras, ela não tem voz, mas naquele momento, a única forma delas clamarem ou delas fazerem algum som foi o estrondo que elas produziram quando elas racharam. E no estrondo delas rachando, elas estavam clamando, porque naquele momento, o povo que aclamou Jesus como Senhor, lá se calou. Ninguém foi a favor de Cristo. Aquele povo que estava reverenciando Jesus, se calou. Os discípulos fugiram amedrontados, se calando. Mas as pedras clamaram, o sol clamou, a própria natureza se colocou em clamor, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tudo que não tinha voz gritou naquele tempo, e hoje Deus diz a mim e a você, você tem voz, e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Como diz o salmista no Salmo 150, glória seja dada ao nome do Senhor.
Mas nós precisamos falar aos mineiros. Fala a toda a gente. Nós precisamos falar aos mineiros. Olha, seu vizinho é um mineiro, não é? O seu colega lá na escola, lá na faculdade, lá no colégio, é um mineiro. Eu sei que tem outras pessoas de outros estados, mas a maioria é mineiro. Lá no seu trabalho está cheio de mineiros. Então você precisa falar, fazer missões, falar aos mineiros. Então abre a tua boca, porque onde você estiver, haverão mineiros ouvindo a boa nova da salvação que há em Cristo Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Convidar pessoas para o culto aqui é fazer missões. Então convide pessoas. Eu não tive oportunidade hoje, sair cedo e tudo mais, de convidar alguém. Então eu quero te convocar a fazer missões hoje. Convidar alguém hoje para estar aqui na casa do Senhor. Amém? Escuta, porque não vai resolver para Timóteo. Escuta só. A sua oferta de missões, porque nós estamos pedindo que você coopere, que eu coopere, que nós cooperemos com a obra missionária, que nós ofertemos para a junta de missões estaduais, para que ela possa enviar missionários para o Campo Mineiro, tá? Essa é a proposta da junta de missões estaduais nesse estado. Enviar missionários nos campos mineiros, mas os missionários que forem enviados para Minas não virão para Timóteo. Os missionários serão levados para lugares e cantos onde o evangelho não tem alguém. Está precisando de pessoas para divulgar, onde aqueles missionários serão minoria ou então as únicas vozes que falarão de Cristo naquele lugar. A oferta que eu e você, escuta isso e anota no seu coração, a oferta que eu e você dermos para a campanha de missões estaduais, aqui para Minas Gerais, não nos eximirá do trabalho que é nosso, porque a junta de missões estaduais não enviarão missionários para Timóteo, sabe por quê? Sabe por quê? Nós não vemos a junta de missões estaduais enviando missionário lá para Timóteo. Não temos nenhum. Aqui em Timóteo não temos nenhum. Por que não temos? Mas nós enviamos oferta, por que não envia missionário aqui para nós? Não, você está aqui. Você é o missionário nesse lugar. É sua missão falar de Jesus aqui. Eles não vão enviar porque aqui ele tem um povo grande. Ele tem a Igreja Batista do Alegre, a primeira Igreja Batista de Acesita, a Central. Nós temos muitas igrejas. Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos Quadrangular, nós temos tantas igrejas que têm que assumir a responsabilidade de falar de Jesus. Então Deus ele fala, olha, a prática da igreja, coragem, não temas. A prática da igreja, proclamação, fale. E a terceira prática da igreja que Deus nos ensina nesse texto é perseverança. Porque ele fala assim, olha, não temas, fala, mas não te cales. Ou seja, comece a falar e continue falando. Não adianta começar bem e parar no meio do caminho. Ele fala, olha, fale, mas não te cales. Ou seja, fale e continue falando. As vozes que se calaram nesse tempo em que nós estamos aqui, muitas vozes se calaram aqui entre nós, foram levadas para a glória, estão com o Senhor, mas elas se calaram aqui, mas lá elas estão louvando o nome do Senhor. Então a sua boca não pode se calar em tempo nenhum, aqui nunca. Fale e não te cales. Olha, o apóstolo Paulo, aquilo que ele recebeu, ele também ensinou. E ele vai ensinar a Timóteo, dizendo assim, em 2 Timóteo 4,2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, olha, não há momento em que você precise calar, mas em todo momento você precisa pregar. É isso que ele está ensinando. Não podemos fazer menos do que aquilo que fomos ordenados a fazer. Não podemos ensinar menos do que aquilo que estamos aprendendo do Senhor. Ou nós tomaremos essa exortação para nós como fonte de alegria e motivação,
ou encruzaremos os nossos braços. Escuta, o trabalho de ontem, a palavra de ontem, não é motivação para encruzarmos os nossos braços hoje. Não é motivação para pararmos hoje. Aquilo que você fez ontem para o Senhor, ficou registrado no livro santo de Deus, na memória santa do Senhor. Porque Ele conhece todas as nossas obras. E a palavra de Deus nos diz que Ele abriu um livro e outro livro. E as nossas obras estão registradas. É a memória perfeita de Deus. Mas nós entendemos também que as nossas ações de ontem não podem ser um ponto final para as nossas obras de hoje, para o nosso trabalho hoje. Eu não posso me acomodar hoje porque ontem eu fiz. Eu preciso entender que hoje é um novo dia, nova oportunidade. E eu preciso continuar falando. Eu preciso continuar propagando. E eu quero finalizar essa palavra dizendo a você, ao seu coração, que nós precisamos falar aos mineiros. Nós precisamos falar a toda a gente. Certa vez um homem, ele viu uma formiguinha minúscula, carregando uma folha que devia ter talvez 10 a 15 vezes o tamanho daquela formiga. 10 a 15 vezes maior aquela folha do que aquela formiguinha. E aquela formiguinha fazendo um esforço sobrenatural. Às vezes empurrando, às vezes de ré, às vezes ela jogava a folhinha para frente, quase ia para trás, mas equilibrava e ia. E ele foi acompanhando aquela formiga e ela tropeçava e tinha hora que o vento dava naquela folhinha e aí ela virava e ficava de perninhas para o ar. Mas aí ela fazia força novamente, levantava a folha e seguia. E depois de algum tempo, de muito sacrifício, altos e baixos, buracos e gravetos que ela teve que enfrentar, ela chega num buraco. E ela chega no buraco e o homem que está observando pensa, até que enfim acabou dela. Só que a folha era muito maior do que o buraco. E agora ela deixa a folha ali do lado de fora e entra no buraco e o homem pensa assim, poxa, tanto trabalho, ela teve que desistir. Ela teve que desistir porque a folha não passa. Mas aí a pouco ela sai e não sai sozinha, com ela outras formigas saem. E agora elas começam a trabalhar juntas e começam a picotar aquela folha e reduzir aquela folha grande em pequenos pedaços. E elas começam a entrar no formigueiro com aqueles pedaços e rapidamente não existe nem um pedacinho de fora. As formigas se ajuntaram e levaram. E aquele homem começou a pensar na vida dele. Nos grandes momentos e nos grandes conflitos, nas grandes dificuldades que ele passou como aquela folha grande e pesada. Nos grandes momentos em que o vento deu sobre ele e parece que a vida dele virou de cabeça para baixo. Nos muitos desafios que ele teve que enfrentar até os momentos decisivos da sua vida. Aquele homem começou a pensar assim e ele, no meio deste pensamento, ele entende que como aquela formiga ele precisa ter um coração perseverante. E ele faz uma oração e ele pede assim, Senhor, permita que eu tenha a diligência desta formiga, a ousadia desta formiga. Permita que eu tenha força de vontade para nunca desistir do ideal do Senhor para a minha vida. Permita que esta folha, ou seja, todas as coisas que o Senhor colocou na minha responsabilidade, eu não deixe pelo caminho, eu não desista, eu não digo é grande demais para mim. Não permita que eu desista, mas caindo, tropeçando, mas que eu possa fazer a tua obra e levar a minha cruz até aquele lugar onde o Senhor tem determinado para a minha vida. Senhor, que eu possa ter, como esta formiga, a alegria de compartilhar com os meus irmãos aquilo que eles não me ajudaram a carregar, aquilo que parecia que eu fazia sozinho, mas que esse egoísmo e falar, eu fiz sozinho, vou ter que compartilhar.
Que não haja isso no meu coração, mas que eu compartilhe aquilo que talvez na minha solidão eu realizei para o Senhor, mas eu possa compartilhar com todo o formigueiro, com toda a casa de Deus, com toda a igreja de Deus. Que não haja egoísmo no meu coração, nem sentimento algum que me impeça de fazer a obra do Senhor. Que eu seja como esta formiga, Senhor, alegrar em ter do Senhor, Deus Todo-Poderoso, a força para trabalhar e a autoridade para trabalhar. Nós somos assim. E Deus nos chama nesta manhã a olharmos para a nossa vida e a praticarmos estas 3 ações que farão de nós missionários no nosso lugar. Porque os missionários, eles não virão para Timóteo, porque você está aqui. Mas para que a obra não fique parada, travada, você vai precisar de coragem. E ele diz, em visão a Paulo, não temas. Você vai precisar, olhando para Jesus, proclamar em todo o tempo, e ele vai te dizer, fale. Você vai precisar de muita ousadia para ter perseverança, porque ele te fala, não pare, fale e não te cales. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender a sua voz, que Ele nos ajude a compreender nossa missão aqui.